Bom dia, turminha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Hoje é o primeiro dia de uma mudança completa de vida que eu tô fazendo. Eu tô aqui nesse momento, olha só, vou tentar te mostrar minha Bíblia. Essa aqui, ó. Bíblia King James, 1611. E essa aqui é a minha Bíblia para minha leitura matinal diária, que eu vou voltar a fazer porque eu tinha parado por causa do feriado. Estava fora de casa e porque eu estou fazendo uma grande mudança de hábitos e eu quero tentar te abrir os olhos para algumas coisas que eu deveria ter feito antes e que agora se tornaram de muita importância na minha vida e, independente da sua rotina, eu acredito que tem que incluir esperança. Não tem como ter um futuro melhor sem esperança. Deixa eu abrir o mapa mental aqui para nós. E por que que tem que incluir isso na sua rotina? Porque isso vai te dar mais solidez, vai melhorar a sua base, porque aqui tem princípios imutáveis, princípios que já foram testados e aprovados no tempo. E por que será, né, que muitas pessoas não conseguem mudar de vida, né? Esse vídeo, ele marca o primeiro dia de algo que eu vou tentar fazer diariamente, dentro dessa minha mudança de vida. E esse eu estou chamando de mudança de vida porque eu acredito que, pelo menos na minha cabeça, é mais impactante se eu chamar desse jeito. Mas o que eu estou fazendo é tentando abandonar hábitos ruins e adotar hábitos novos. Sempre que eu me vejo num período que eu preciso mudar minha vida e meu comportamento, eu percebo que eu preciso organizar minha rotina. Que se eu conseguir organizar minha rotina, todo o resto vai ter um bom desdobramento. Então eu sempre começo pela rotina por duas razões. Primeiro, porque eu acredito que a primeira coisa que deve acontecer é a inclusão de atividades importantes, é a inclusão de atividades fundamentais. E segundo, porque eu preciso voltar a ter um período adequado de sono, exercício físico, estudo, oração, produzir. É como se tivesse 5 pilares, né, que sustentam o sono, o exercício, o estudo, a oração e produzir. E eu não menciono alimentação porque, no geral, a minha alimentação ela não é muito desregrada. Aqui em casa a gente compra muito pouca coisa industrializada e a gente come muita carne. Então, como a alimentação não é um grande problema para mim, eu não incluo isso entre os hábitos que eu preciso mudar. E qual que é o erro que está, impedindo o seu progresso? O erro que está impedindo o seu progresso é o seguinte: eu li num livro uma frase que diz assim: guarde tudo em seu devido lugar. Estabeleça um horário para cada parte dos seus afazeres. Então eu acredito que a ordem interna ela está muito relacionada a organizar suas ideias, a estudar, a ordenar o seu espírito através da oração. Então o que é que a gente precisa fazer? Trabalhar com blocos de tempo. Seja blocos de tempo de 20 em 20 minutos, de 30 em 30, 40 em 40, 60 em 60. O erro que está travando o seu desenvolvimento é que você não trabalha com blocos de tempo. Você tem que ter um tempo determinado para fazer cada coisa. Se você não colocar lá na sua agenda horário de treinar, você vai passar o dia e não vai treinar. Se você não colocar lá na sua agenda horário de deitar, você não vai conseguir na hora que você determinou. Porque o que vai determinar a hora de você acordar é a hora que você vai dormir. E como que a gente faz para conquistar os nossos objetivos sem parar antes de chegar lá? Como chegar lá sem desistir no meio do caminho? Eu gravei um vídeo só sobre isso, eu vou deixar ele anexado aqui ou no card final para você ter acesso a esse vídeo. E como esse é um ponto que eu acho muito importante, que precisa de mais tempo para falar sobre ele, eu fiz um vídeo só sobre isso, eu vou deixar anexado aqui. Agora sobre meu ajuste de rotina, eu estava acordando 8h30, mas eu percebi que eu preciso acordar às 4 da manhã. Por quê? Primeiro porque eu preciso acordar antes dos meus filhos, e não junto com eles, né, para fazer minhas atividades antes que eles despertem. Então vamos supor, o Davi e a Sara acordam às 8h30, então eu preciso estar de pé pelo menos uma hora antes deles, pelo menos meia hora antes deles. Só que aí eu percebi que meia hora não dava para fazer as coisas que eu tenho que fazer antes deles acordarem. E uma hora também não é o suficiente para fazer o que eu tenho que fazer antes deles acordarem. E quando eu fui estudar sobre o nosso relógio biológico, eu vi que a melhor faixa para acordar era na faixa das 4, então eu fiz as contas. Se eu acordar 4, das 4 às 5, 6, 7, 8, 9, das 4 da manhã até as 9 da manhã, são 5 horas que eu tenho para produzir antes que a casa inteira esteja de pé, entendeu?
E olha só, o papel fundamental da rotina na construção de um futuro melhor. Tem uma sequência de coisas que a gente deve buscar fazer. Existe uma sequência de coisas que a gente deve buscar fazer. Então você precisa ter um tempo para cada coisa, determine quanto tempo você vai dedicar para cada coisa e depois você precisa escolher uma sequência de ações. Sequência de ações. O que você vai fazer primeiro? Então vamos supor, eu vou acordar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou comer e eu vou produzir. Tudo isso antes das 9 da manhã. Então você tem que ter uma sequência. O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer segundo? O que você vai fazer em seguida? Depois disso vem o quê? Uma sequência de ações, como se fosse um hit, entendeu? Tem que ter uma sequência de ações que você vai executar e determinar um tempo para cada coisa, um bloco de tempo para cada coisa, uma sequência que você vai estar seguindo. E qual que é a importância da rotina para um futuro melhor? Eu já vi que eu sou capaz de acordar esse horário, eu já acordei esse horário várias vezes. E agora, né, teve esse feriado prolongado aí, então eu tô acordando agora os primeiros 2 dias às 5 da manhã e a partir de quarta-feira eu vou estar acordando às 4 da manhã. Pra mim, arrumar o sono é mudar o horário de acordar, porque atualmente eu tô acordando com muito sono, obviamente cansado, né, porque eu dormi depois das 11h30, só que isso vai me deixar cansado de noite. Então, como eu não tenho espaço no dia para cochilar durante o dia, eu sei que daqui uma semana ou duas eu vou estar conseguindo dormir às 9, das 9 às 4, que vai dar um tempo bom de 7 horas. E eu sei que está muito certo para mim, isso funciona muito para mim, porque eu já fiz isso em 2019, eu fiz isso em 2020, eu fiz isso em 2021. Então a primeira coisa que eu vou arrumar é meu sono, porque eu tenho a percepção de que quando eu coloco ordem em uma área da minha vida, essa ordem vai irradiar para outras áreas também, porque da mesma forma que a gente faz as pequenas coisas, nós fazemos as grandes. Então esse é o primeiro ajuste que eu quero fazer, é no horário de dormir e acordar. Eu sempre começo organizando o sono, pois ele tende a organizar todo o resto. Em 2022 eu fiz um grande projeto e eu consegui organizar toda a minha vida em questão de 3, 4 meses e é exatamente isso que eu pretendo fazer agora. E quais são os pequenos hábitos que pode mudar tudo? Vamos falar sobre eles. Agora falando sobre oração, acordar cedo e estudar. Por que eu quero ler um pouco mais? Eu quero ler um pouco mais, eu já leio bastante. Os meus piores dias eu leio pelo menos 30 minutos. E os finais de semana eu consigo dar um gás maior. Mas durante a semana, com muito trabalho, às vezes eu leio um pouco menos. Mas já tem 13 anos que eu leio praticamente todo santo dia. Claro que teve um dia ou outro que eu falhei, mas em geral eu mantenho essa rotina de pelo menos 30 minutos por dia. E se você parar para pensar, se você ler cerca de 10 páginas por dia, vamos fazer uma conta rápida aqui, 10 páginas por dia, em um ano você vai ter lido 3.650 páginas. Isso equivale a vários livros completos. Então esse é um hábito simples que pode mudar tudo. Que você vai estar colocando coisa boa para dentro e eventualmente coisa boa vai começar a sair para fora. E ler um livro por mês é excelente para sua vida. Já teve 2 anos que eu peguei para ler um livro por semana. Mas não fique muito apegado a números, eu também não fico contando quantos livros eu já li, não. Eu não gosto de ficar contando livros assim, porque isso pode levar a um apego excessivo a números, né? Não precisa disso. Basta você ler todo dia. Só estou dando esses números para você ter uma noção do quanto você pode alcançar lendo um pouco todo dia. Basta ler um pouco todo dia. Essa é a única meta necessária. Eu não estou te mostrando isso para impor um número ou criar uma métrica de vaidade, mas só quero te mostrar o potencial dessa prática, desse hábito simples, mas que pode mudar tudo. E o que realmente diferencia os bem-sucedidos dos demais? É que eles investem em si mesmos. E isso é o que vai diferenciar. O que realmente separa quem tem sucesso de quem não tem é que eles investem em si mesmo. O melhor investimento que existe é em mim mesmo. Se eu pegar 300 mil reais hoje e colocar na bolsa de valor, eu não vou ter recuperado, eu não vou ter lucrado na mesma velocidade que eu lucro investindo esse mesmo valor em mim, com workshop, com treinamento, com palestra, com imersão. É inacreditável que um dinheiro investido em você e no seu próprio negócio pode te proporcionar. Vai muito além do que se você tivesse investido isso em bolsa de valor. Então pensa bem, quando eu invisto na bolsa, eu estou pegando um pedacinho de uma empresa, é claro, uma empresa muito maior que a minha, mas quando eu invisto na minha própria empresa, o percentual de retorno sobre esse investimento é absurdamente maior. Então eu acredito friamente que investir em você mesmo deve estar acima de qualquer outro investimento que você faça.
Então, invista em mentoria, compre cursos, se dedique para lapidar você mesmo. Isso é o que vai te trazer, porque a máquina, isso é o que vai te trazer os melhores dividendos, porque a máquina multiplicadora de resultado é você, então você tem que investir em você. Isso não significa que você não deve investir na bolsa ou outros ativos, mas sim que você não deve abrir mão de investir em você mesmo. Essa precisa ser a sua prioridade. Eu vou te dizer uma coisa, o maior aporte mensal que você deve fazer é em você. Livros, mentorias, cursos, esse tipo de coisa. E como que a gente faz para evitar cair na armadilha da procrastinação, né? Eu penso o seguinte, na nossa vida às vezes parece complicado, né, você equilibrar todos os pratos. E eu concordo que não dá para ter tudo, não dá para ganhar tudo. Às vezes tem que perder para ganhar, não dá para você vencer sempre, às vezes você tem que perder uma batalha para ganhar uma guerra, mas é normal que algo seja sacrificado no caminho, mas apesar disso eu acredito que você tem que entender quais são suas prioridades. Por exemplo, para mim a minha prioridade é ser marido, pai e empresário. Então você pode organizar a sua vida para que pelo menos 3 desses pratos estejam bem equilibrados e não caia. Então, vou estar acordando às 5 da manhã, porque vai dar tempo de eu orar, ler a Bíblia, ir na academia, estudar, tomar café e gravar pelo menos um vídeo para o YouTube e já começar a produzir conteúdo para o Instagram. Então, isso, eu quero te convidar para você participar disso também. Você pode fazer isso também, entendeu? Tire um tempo do seu dia, seja 1 hora, seja 2 horas. Acorde 1 hora mais cedo. Se você acordar 1 hora mais cedo, você vai ter um mês inteiro dedicado a você. Então, olha só, se você acordar 1 hora mais cedo para dedicar a você mesmo, porque quando você ora, quando você treina, quando você estuda, quando você está produzindo, você está investindo em você mesmo. Então, se você acordar 1 hora mais cedo todo dia, vezes 365 dias, você vai ter 365 horas dedicado totalmente a você. Isso aqui no mês de 8 horas trabalhada, é como se você tivesse 45 dias trabalhando 8 horas por dia em você mesmo, acordando 1 hora mais cedo, entendeu? Olha pra você ver, é como se você tivesse um mês inteiro, mais de um mês, né? Um mês e meio dedicado totalmente a você. E se você acordar 2 horas mais cedo para dedicar a si mesmo, todos os dias durante o ano, você vai ter 730 horas dedicadas a você mesmo, a se lapidar, a se moldar, a tomar a forma que você decidiu que você quer ter. Se você dividir isso aqui por 8 horas trabalhada, é como se você tivesse trabalhado 90 dias em você mesmo. É como se você tivesse trabalhado 3 meses do ano em você mesmo, porque um dia de carga horária trabalhada é 8 horas. Então, quando você pega essas 730 horas dedicadas a você mesmo e divide por 8, é como se você tivesse trabalhado 91 dias, 8 horas por dia, dedicado em se lapidar, em se melhorar, investir em você mesmo, entendeu? Então, vamos fazer um resumo aqui do que nós falamos aqui até agora. A única maneira de você construir um futuro promissor é você incluir princípios elementares para você ter solidez. Você incluir princípios que já foram provados e aprovados ao longo do tempo. E o motivo pelo qual poucas pessoas conseguem transformar a sua vida é porque elas não definem suas prioridades. Então você tem que ter as suas prioridades muito claras. A minha é ser um bom marido, ser um bom pai e ser um bom empresário. E o erro que está travando o seu desenvolvimento é que você não trabalha com blocos de tempos. Você tem que ter hora para executar cada coisa. Por mais óbvio que seja, você tem que ter 1 hora para executar aquilo. E você tem que definir quanto tempo você vai dedicar naquilo. 20 minutos, 30, 40, 1 hora. E como que você vai conquistar os seus objetivos sem parar lá? Eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar o link dele aqui na descrição. E qual que é o papel da rotina na construção de um futuro melhor? A rotina ela é fundamental, porque nós somos o resultado daquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então você precisa ter uma sequência de ações que você vai executar. Uma vez que você definiu o bloco de tempos, 20 em 20, você vai colocar algumas sequências de ações que você vai fazer de 20 em 20 minutos. E essa sequência de ações é quem você vai se tornar a longo prazo. E alguns hábitos simples que pode mudar tudo. É estudar, é a leitura. Esse hábito simples pode mudar tudo. E o que realmente vai diferenciar os bem-sucedidos dos demais? É investir em você mesmo, que vai diferenciar os bem-sucedidos dos não-sucedidos. O que realmente separa quem tem sucesso dos demais é que eles investem em si mesmos. Então, olha para você ver, eu acordando às 5, eu vou ter tempo para orar, ler a Bíblia, fazer exercício, me alimentar, estudar e produzir um vídeo no YouTube. E essa é uma fórmula fácil que qualquer um pode replicar e facilmente você pode
adaptar isso à sua realidade. Então eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do meu curso de produtividade, vou deixar aqui no link do vídeo também esse outro vídeo que eu fiz, que fala sobre como conquistar seus objetivos sem parar antes de chegar lá, e nos vemos no próximo vídeo, turminha.